Bom, então vamos lá, senhores. Nesse vídeo aqui, eu vou estar reagindo ao vídeo do Nicolas Ferreira e também fazendo alguns comentários sobre todo o caso da Covid e das vacinas. Também vou mostrar aqui um pouco da contenção de danos dos esquerdistas. Vou falar também um pouco sobre os algoritmos. Um exemplo clássico disso é como o Nicolas Ferreira consegue atingir milhões de pessoas e mesmo ele sendo um cara tecnicamente antissistema, né, porque ele é de direita, obviamente, e os esquerdistas não conseguem ter o mesmo número de visualizações. E por fim, nós vamos falar também sobre a série que saiu um pouco antes da pandemia e fazer a pergunta de por que será e às vezes eles colocam a verdade nas séries e nos filmes. Bom, mas antes de tudo isso, fica aí com esse ad. Você realmente confia que os governos e políticos vão proteger sua família durante a crise? A verdade é que o sistema está sempre por um fio. 2017, greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Houve uma onda massiva de saques em lojas e supermercados, arrastões, vandalismos e mais de 200 homicídios em poucos dias. 2018, greve dos caminhoneiros. As prateleiras do supermercado esvaziaram rapidamente. 2023-2024, apagões prolongados na cidade de São Paulo. Eventos climáticos derrubaram a rede elétrica de milhões de pessoas. E o que acontece com a sua comida quando você fica 3, 4, 5 dias sem geladeira? Ela vai pro lixo. Quem acha que o sistema nunca falha, tem memória curta. Ele falha, e falha o tempo inteiro. A questão é que ele sempre volta. E eu mesmo nem acredito num colapso global que vai levar à extinção da humanidade. Mas eu acredito sim que todos temos dias, meses ou até anos de dificuldade. E nesses momentos, a pior escolha que você pode fazer é esperar o governo ou os políticos te protegerem. Por isso eu, o viajante, tô fechado com a Liovibes. A Liovibes é simplesmente a melhor empresa de produtos liofilizados do Brasil. Se você não sabe, os liofilizados são alimentos muito bons para situações de sobrevivência e trilhas longas. Eles passam por um processo de desidratação a frio, que remove praticamente toda a água dos alimentos, mas mantendo nutrientes, sabor e textura. E isso traz várias vantagens. Esses produtos são extremamente leves e compactos, e eles ocupam pouco espaço no seu estoque. Além disso, eles têm uma durabilidade altíssima e podem ser armazenados por anos sem estragar. Melhor do que os outros métodos de conservação. Então, se assim como eu você quer estar preparado para os próximos anos, aumente gradativamente o seu estoque de liofilizados para situações de risco. Eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição do site da Liovibes e lá você pode usar o cupom VIAJANTE para ter 10% de desconto em todas as suas compras. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui eu tenho o vídeo do Nicolas Ferreira, a gente vai estar reagindo junto, eu vou estar fazendo aqui alguns comentários com vocês. Sei que provavelmente vocês já viram o vídeo a essa altura do campeonato, mas vou tentar trazer uma perspectiva nova aqui para vocês. Vamos lá. Se você ainda não sabe o que está acontecendo, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre Covid-19 e as últimas revelações. Esse aqui é o Anthony Fauci, a principal autoridade científica na época do Covid, que defendeu e aconselhou todas as medidas durante a pandemia, de distanciamento social, máscara e principalmente as vacinas. E nessa semana passada, dia 29 de julho de 2026, ele entra novamente no radar de toda a mídia mundial, porque ele foi até o Congresso para poder responder algumas perguntas. E adivinhe só, ele invocou a quinta emenda dos Estados Unidos e negou a responder nada mais nada menos do que 111 perguntas. Mas olha só que interessante, o que ele falava na época da pandemia e o que ele falou essa semana. The answer is, if there are oversight hearings, I absolutely will cooperate fully and testify before the Congress. I've asked, you may not know, but I've testified before the Congress a few hundred times, okay, over the last 4 years or so. So I have no trouble testifying. We can defend and explain and stand by everything that we've said, so I have nothing to do. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you. E tudo Primeiro ponto aqui, pessoal. Você acha que uma pessoa chega nesse cargo sem se corromper? Você acha que um médico capacitado para trabalhar na medicina, ele consegue ser duplamente capacitado para ser um político e um médico ao mesmo tempo? Na minha opinião, não, tá? Acho que a vida é curta demais para você ser especialista em política e medicina ao mesmo tempo. Então, obviamente, você vai pender para algum dos lados e, obviamente, o que dá mais dinheiro é ser político. Vamos acompanhar aqui.
Tudo isso começou por conta do Senado ter tido acesso aos seus diários e documentos pessoais que mostravam uma nítida diferença entre aquilo que ele conversava de forma privada e as suas decisões públicas quanto à pandemia. O Robert F. Kennedy Jr., que é o secretário de Saúde dos Estados Unidos, disse que as revelações no diário do Dr. Fauci são, assim, bizarras. Que basicamente ele mentiu sobre tudo. Sobre a transmissão, sobre a imunidade natural, sobre as vacinas, sobre o distanciamento, sobre as máscaras, sobre tudo. He says in his diaries on January 30th that the Wuhan lab could not possibly be the source of the virus. Oh, we know that was all false. And then, well, we all know it, but now his diary, he says he knew that. And yet for 2 years he told us that he lied about masks, he lied about the social distancing, he lied about the transmission, he lied about natural immunity. E mais, eles descobriram pela primeira vez que depois do Fauci ter tomado a vacina, ele teve um efeito colateral pulmonar e escondeu de todo mundo. He got vaccinated very, very public. Outra coisa importante aqui, pessoal. Por que ele mentiu em relação à máscara, distanciamento social e as outras coisas? Será que, para um político de esquerda, era muito conveniente surgir um novo vírus durante o governo Trump? Para destruir o governo Trump? Será que eles queriam que o vírus, a doença, atingisse um maior número de pessoas, para que assim as mortes caíssem no colo do presidente atual? Exatamente como aconteceu no Brasil? Será? É uma pergunta. O que vocês acham disso? Será que foi muito conveniente? Será que se tivermos presidentes de direita na maior parte do mundo, será que não vai surgir uma nova pandemia? Para que a esquerda volte ao poder? E você percebe também que são ciclos, né? Geralmente quando os Estados Unidos têm um presidente de direita, o Brasil também tem. Aí os Estados Unidos têm um presidente de esquerda e o Brasil também tem. O que vocês acham disso? Parece que as coisas são muito cronometradas, vocês não acham? Mas enfim. Fique esperto aí, tá? Se o nosso presidente de direita... Direita é complicado falar que Flávio Bolsonaro é de direita, né? Mas se ele ganhar, você pode esperar aí que coisas podem acontecer, tá? Porque a gente vai ter ao mesmo tempo, novamente, Trump e um Bolsonaro na presidência. Na última vez que isso aconteceu, a Covid chegou. Será que vai acontecer de novo? Bom, não sei. Press conference in January of 2020, and then 5 months later, he had, and this is the first time that we knew this from the diary, he had a pulmonary infarction, which is one of the adverse events that NIH, CDC, and FDA said are expected from the vaccine. He never told anybody. He got treated for it privately by the best doctors in America. At the same time, he was telling everybody that that was not an adverse event. Um ponto muito importante que ele comentou aqui, que eu sempre quis falar com vocês. Quando um político fica doente, ele tem acesso aos melhores médicos disponíveis do país. Então você pode ter certeza que, cara, se o Lula tiver algum problema, Bolsonaro, qualquer outro desses caras, eles tiverem um problema com alguma doença, qualquer coisa desse tipo, qualquer problema de saúde, eles terão os melhores médicos disponíveis. E eles têm acesso a isso porque você paga impostos. Você paga impostos e esses caras dizem para você usar o SUS. Ou seja, você paga impostos para ter que usar um sistema de saúde lixo. Enquanto eles pegam o seu dinheiro para terem acesso aos melhores médicos do país. Por que o político... o político ele deveria ser obrigado a usar o sistema público. O político ele deveria ser proibido de colocar o filho numa escola particular. Porque o político, o funcionário público, ele faz parte da máquina estatal. Então, cara, você vê que é um negócio que meio que é contraditório, é uma hipocrisia. É a maior hipocrisia de ser um funcionário público, porque você simplesmente pega o dinheiro do imposto das pessoas, as pessoas elas acham que pagam impostos para ter acesso a serviços públicos. Aí você recebe impostos dessas pessoas, mas você utiliza serviços privados. Isso chega a ser bizarro, pô. A sociedade deu errado nesse momento, cara. Nesse momento. Não é como se a sociedade tivesse dado errado no momento que começou a existir impostos por parte do Estado. Não, beleza. Existiu imposto. Só que aceitar esse tipo de imposto é muita sacanagem, velho. Foi aí que a coisa deu errado, mano. Isso é bizarro. Todos esses documentos foram levados para o Senado. E é aqui que essa história começa a ficar ainda mais curiosa e tenebrosa. Esse aqui é o Peter Navarro, que é conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Dá só uma olhada no que ele fala. In March of 2020, Fauci in his diary, several diary entries, is on record
saying that hydroxychloroquine is very, very safe. He wanted it distributed immediately. He wanted remdesivir to go through trials, not the other way around. And he was all for it. The politics changed radically when President Trump said, hey, let's try hydroxychloroquine. There was like this just mass insanity in the left-wing media. Fauci flipped with that, and he was part of the pressure. Aqui, pessoal, nós temos a questão sobre qual medicamento deveria ser usado. E, novamente, eu já vou ter que fazer uma pequena introdução sobre um outro assunto que eu vou falar em um outro vídeo, que é o seguinte: por que muitas vezes o cinema, as séries, os desenhos e os Simpsons acertam as coisas que vão acontecer no futuro? A pergunta correta é: por que muitas vezes os poderosos colocam a verdade nos filmes? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Por que isso acontece? Existe um filme chamado Amor e Outras Drogas, onde o personagem principal desse filme, ele trabalha numa empresa farmacêutica, que no caso eu acho que é a Pfizer, se eu não estou enganado, é a Pfizer. E ele mostra um pouco sobre como essas coisas são complicadas, no sentido de que esse cara ele representa a Pfizer, né, no filme. E ele chega pra trocar ideia com os médicos e tal, e ele oferece algumas coisas para que os médicos comecem a indicar os medicamentos da Pfizer. E aí você vê um pouco da malícia, da negociação e tal. O filme não é sobre isso, tá? O filme é de comédia romântica, mas é engraçado como eles mostram ali as coisas que acontecem com a indústria farmacêutica e com os médicos, pô. Então eu acredito fielmente que eles aproveitaram um filme que obviamente teria muito apelo, né? Porque é um filme da Anne Hathaway. E eu acho que eles aproveitaram esse filme pra expor um pouco desse mundo, contar um pouco da verdade. E se você for analisar a maioria dos filmes que você assiste, todos eles têm um pouquinho de verdade. Todos eles têm um pouquinho de red pill, contando ali a verdade sobre o que acontece de fato no mundo. Aí, eu tenho que falar pra vocês também dessa série chamada Utopia, que é uma série que saiu um pouco antes da pandemia. Ela saiu um pouquinho antes da pandemia. E ela fala também sobre uma pandemia. E essa série aqui é bem diferente, porque é como se você estivesse assistindo um filme do Kubrick. Ela tem várias partes ali que você tem que assistir 2 ou 3 vezes para captar os sinais. É como se tivesse a série normal, que as pessoas comuns conseguem enxergar, os normies enxergam, mas se você for um esquizo, você vai detectar ali várias vezes mensagens subliminares e referências ao mundo moderno. Então também recomendo bastante aí. Inclusive, essa série aqui é bem intrigante. A questão sobre a Jessica Hyde, se eu não estou enganado, é Jessica Hyde, que é a personagem... Meio que ela é a personagem principal, mas ela não aparece, mas as pessoas ficam perguntando quem é Jessica Hyde, onde está a Jessica Hyde. Cara, e isso meio que é uma lavagem cerebral que acontece ali, inclusive com a audiência, porque essa frase é repetida tantas vezes que você acaba ficando meio confuso. Mas enfim, deixo aí essas 2 recomendações para vocês, e num próximo vídeo eu vou fazer aqui uma lista de vezes onde o cinema, os filmes ou séries mostraram a verdade oculta. Acho que seria um bom vídeo, acho que vocês gostariam desse vídeo, beleza? Então, já fica aí a questão. Por que eles contam a verdade através dos filmes? Vamos lá, vamos assistir o resto aqui. Pressure on the FDA to prevent this administration and me specifically from being able to do what I did. Ou seja, com aquilo que foi descoberto nos diários do Fauci, mostrou que ele achava a hidroxicloroquina segura e pretendia disponibilizá-la. Mas depois que o Trump endossou o medicamento e a mídia explodiu, o Fauci volta atrás e começa a pressionar para poder ir contra o medicamento. Mais uma vez, mostrando que o interesse não era ajudar as pessoas, mas sim ir contra o presidente. Um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Aqui no Brasil, o presidente falou que as pessoas que fossem autônomas, que não tinham dinheiro para ficar em casa, poderiam sair para trabalhar. Elas deveriam sair para trabalhar. E isso é uma coisa sensata, porque você não tem como ficar em casa e morrer de fome. Tem pessoas que ganham dinheiro no dia
e usam aquele dinheiro para comprar coisa para comer. Então é uma coisa extremamente sensata. Mas fizeram parecer que isso era um absurdo. O medicamento poderia ter salvado milhões de pessoas. Inclusive, no dia que ele estava no Senado, o senador Johnson foi e colocou na cara dele a comprovação daquilo que eles disseram que não tinha comprovação científica. So there's no evidence that ivermectin is helpful. On that exact same day, and I've got the studies right here. There was a website that was tracking the random controlled studies. Here they are, showing 60, 70% efficacy of ivermectin. The same day you say there's no evidence, there was all kinds of evidence. Ou seja, tinha alguém que tinha razão. Jair Bolsonaro. Ah, o tempo. Nada como o tempo, não é mesmo? A D, à esquerda. Opa. Vou fazer um outro comentário aqui. Você pode falar o que você quiser, mas o Bolsonaro era muito based, véio. O Bolsonaro foi o último político e... Ah, não tem como falar que ele é o último político, porque tem uns caras aí que... Cara, de fato, eu como libertário, eu gosto desses caras. E é o Nicolas Ferreira, o Lucas Pavanato, tem aquela menina lá que... Porra, não vou lembrar o nome dela, uma que é meio gordinha de óculos. Eu não gosto dessas pessoas por serem políticos ou não, mas eu gosto porque elas humilham quem é de esquerda. E pra mim o papel do político é esse. Ele pega meu imposto, mas ele tem que humilhar a esquerda, tá? Não tem que fazer projeto, tem que fazer porra nenhuma. Tem que humilhar a esquerdista. Se humilha a esquerdista, beleza, eu até aceito. Tá? Se todos os políticos do Brasil não fizessem porra nenhuma, mas humilhassem a esquerda, eu pagaria. Seria como pagar pra assistir um show do Léo Lins. Seria como pagar para assistir um entretenimento, né? Acho que nesse caso o imposto seria válido. Mas enfim, cara, o Bolsonaro realmente ele foi um cara à frente do tempo dele. Ele foi contra o lockdown, ele foi contra a vacina obrigatória e ele foi realmente foda nessa época. E a gente não pode deixar de falar também que nessa época o MBL era pró-lockdown, né? Inclusive denunciando pessoas. E uma coisa muito interessante é que em momento algum estava provado que o distanciamento social ou que o lockdown funcionava. Ninguém sabia se funcionava ou não. Apenas pegaram um pensamento de um grupo de cientistas, que obviamente falaria qualquer coisa contra o presidente atual, e seguiram aquilo cegamente. E uma parte legal sobre tudo isso é que mesmo pessoas normes, pessoas de baixo intelecto ou pessoas mais velhas, boomers e coisas desse tipo, eles confiavam no Bolsonaro, cara. E enquanto a galera mais jovem, que era mais intelectual, acho que podemos falar desse jeito, ou que tinha estudos, etc., seguia completamente a mídia. E aí que eu reparei que, caralho, a gente tá fudido. Os próximos anos serão uma bosta. Porque se os mais velhos são os mais sensatos, pelo menos no sentido das vacinas e da Covid, e os mais jovens são apenas alienados que seguem o que a mídia fala, a gente se fudeu. Os próximos anos serão terríveis. Bom, e a gente viu o que aconteceu. Os próximos anos realmente foram terríveis. E é o que a gente tá vivendo agora. E antes que me faça a pergunta se eu sou contra ou não a vacina, cara, eu não sou contra, não. Na verdade, eu sou a favor da vacina, mas eu sou a favor da vacina pro cara que quer tomar. Beleza? Eu sou a favor pro cara que quer tomar. Eu acredito que se o cara quer tomar a vacina, ele pode tomar. O que eu sou contra é vacina obrigatória. Eu não acho que ninguém deva ser obrigado a tomar a vacina. E eu também não acho que a vacina deveria ser paga com dinheiro de impostos. Eu acho que se o cara quer tomar a vacina, ele tem que ir lá e comprar com o dinheiro dele, não com o meu dinheiro. Beleza? Pra quem quer saber, essa é a minha opinião. Desse momento? Cadê os artistas desse momento? Cadê a Globo nesse momento? Vamos falar nada não? Vamos ficar caladinho? Estranho, né? O pessoal tá sabendo disso só pela internet, né? Mas vamos lá, porque piora muito. Ainda durante a audiência, a senadora Joni Ernst perguntou pro Fauci sobre partes de bebês abortados em pesquisas para poder fazer a vacina sobre o Covid. Ele se calou. Under your NIAID coronavirus, researchers also used aborted baby body parts in mice research, and taxpayers paid for them to do that. NIH-funded coronavirus researcher Dr. Ralph Barrick and his colleagues at UNC put parts of livers, thymuses, and chunks of human fetal lung that they got from aborted, almost 5-month-old human babies. They put those parts in their research mice. RML lab employees in Montana also ordered and used aborted baby body parts in their taxpayer-funded research. And emails show how they plan to use those mice for post-COVID work.
NIH funded putting aborted babies' fingers and scalps off the heads of aborted babies and putting them into the backs of research mice. The scalps later grew fine baby hair in the mice. They even included those disgusting photos in their research paper that you funded. Not all of those were research on coronaviruses, but some were. Thankfully, the current NIH director has said no more of this. Dr. Fauci, yes or no? Do you think that human aborted parts should be put into mice for coronavirus research? Caralho, isso aqui é pesado. Partes de camundongo, quer dizer, partes de bebês abortados em camundongos. Isso realmente aconteceu, cara. Isso aqui é um pouquinho estranho, né? Mas assim, pessoal, vamos ser sinceros. Com o que aconteceu na ilha de Epstein, com o que deve acontecer em países como Coreia do Norte ou China, você acha que implantar partes de bebê abortado em camundongos é uma coisa muito fora do comum? Eu acho que é totalmente plausível, deve acontecer pra caramba, tá? The advice of counsel I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Poxa, como que sob uma alegação extremamente séria e grave como essa, você vai ficar calado? Não era ele que iria falar e ia esclarecer tudo a respeito do que ele estava fazendo? Por que se calou perante isso? Será que é verdade? Será que de fato foi usado partes de bebês para poder fazer pesquisa de vacina da Covid? Ah, Nicolas, mas tudo isso é uma palavra de um contra o outro. Não, seu gênio. Literalmente tem um relatório final do Congresso americano mostrando que distanciamento, não havia suporte científico quantitativo, máscaras eram ineficazes para controlar a transmissão, mas prejudicou do que ajudou. 3. Lockdowns geraram mais prejuízo do que proteção. 4. Miocardite, especialmente em homens jovens, um efeito colateral reconhecido. Se você quiser saber mais... Essa quarta parte aqui é interessante, né? Miocardite, especialmente em homens jovens. Cara, com os vídeos recentes que eu fiz aqui no canal, você repara que a maioria dos homens jovens, eles votam na direita. Então, cara, existe toda uma construção de retirar o governo de direita dos Estados Unidos. Como? Contrariando tudo que ele falava na pandemia e culpando ele por todas as mortes, deletando homens jovens, que são seus principais eleitores. Vocês entendem isso? Vamos voltar aqui mais um pouquinho, vamos ver aqui, ó. 4. Miocardite, especialmente em homens jovens, um efeito colateral reconhecido. Se você quiser saber mais, é só clicar no... Efeito colateral reconhecido, covid.gov, para quem quiser ir lá pesquisar. Então você já consegue notar aqui um padrão, né? Um padrão. Então fique esperto aí, da próxima vez que acontecer algo relacionado, né? Vamos supor aí que o Flávio Bolsonaro ganha a eleição. Cara, muito provavelmente aí no próximo ano nós teremos uma nova PAN, né? Covid.gov. Vai lá e estude. Agora, o maior escândalo não foi somente o Dr. Fauci, foi a mídia. Vocês não lembram o que a mídia, e principalmente a Globo, fez durante a pandemia? Como, por exemplo, esse cara, que era empresário na frente da sua esposa, sendo humilhado. Eu lembro. Muitos políticos fizeram isso, cara. Muitos políticos fizeram isso. Não só políticos, influenciadores também, cara. Muitos influenciadores fizeram isso. Constrangido e multado, porque tava ali descumprindo regras que vieram da cabeça desse cara. Vocês estão pegando, desculpa perguntar. Pra fazer uma autuação. Autuação de quê? Porque vocês estão com a porta aberta. Tem gente dentro? A porta não pode ficar aberta. Eu tô tirando o lixo pra fora. Pra tirar o lixo, você abre um pouco a porta, põe o lixo, volta como? e... Eu vou passar como? Você não vai abrir duas portas pra pôr o lixo pra fora. Eu vou passar por ali? Eu tô tirando, não, senhor. Você não pode. Você não tem direito de me autuar. Não põe a mão em mim. Não tô pondo a mão em você. Não coloca a mão em mim. Não tô pondo a mão em você. Vocês não têm direito de me autuar. Chama a GCM, por favor. E não foi só uma vez, não. A Globo ia atrás dos comerciantes como se eles fossem criminosos, genocidas, e constrangia, acabava com a vida das pessoas. Tudo bem? Sabe que você não pode funcionar assim? É que a gente tá sabendo que é pra ficar até às 8, só por isso que eu tô aberta. As adegas tá tudo aberta. Todas as que a gente passa, a gente para e autua. Vocês não vão multar, né? Sim, é uma auto-infração. Mais uma vez, só lembrando pra vocês, pessoal, porque da opção de morar no interior. Existem locais do Brasil onde esse tipo de coisa aqui é impossível. É impossível. Isso aqui, ó, na cidade grande, você não consegue fugir desse tentáculo estatal. Mas em cidades pequenas você consegue fugir disso. Por quê? Porque o policial, muitas vezes, a mãe dele é sua vizinha. Muitas vezes, o filho dele estuda na escola do seu filho. Então tem todo esse tipo de relação próxima entre as pessoas, tá? Não tô falando que isso não pode acontecer. Isso pode acontecer em qualquer lugar, mas é mais difícil de acontecer no interior. Agora em cidade grande, cara... E nessa época, inclusive, eu estive um tempo em São Paulo e, cara, é bizarro. A lavagem cerebral é bizarra. Só que assim, vamos ser sinceros,
Pelo menos lá na minha região em São Paulo, lá na periferia, cara, o bailão tava cortando de giro, os caras dando grau de moto, não parou muito bem as coisas. Não faz isso, por favor, moça. A senhora é mãe de família. Eu tenho em casa, eu tenho filho. Dá uma chance, eu não abro mais. Não é uma coisa pessoal com você. Eu sei. É uma pandemia, infelizmente. É uma determinação que não é nossa. A gente só está cumprindo a lei e a gente está passando e fazendo para todo mundo. Não é justo fazer para uns e não fazer para outros. Não precisa ficar nervosa. É isso. É a questão da igualdade, né? A igualdade social. Ela que fode tudo, cara. Essas pessoas acham que o ator da Globo que tá lá, tipo, ganhando 1 milhão lá por novela, a pessoa que trabalha numa adega na periferia vai ter a mesma condição de abrir mão de sair de casa que esse cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Igualdade, pessoal, não existe. O mundo, ele é desigual, o mundo é injusto por natureza, cara. As pessoas são diferentes e elas querem coisas diferentes, elas têm objetivos e opiniões diferentes, cara. Quando você limita as pessoas à igualdade, a igualdade é o pior limitador humano, cara. Quando você limita as pessoas à igualdade, você basicamente fode a vida de milhares de pessoas em detrimento do que você acha que é melhor para a sociedade. E, cara, ninguém sabe o que é melhor para a sociedade. A sociedade é uma construção de pequenos de indivíduos, cara. Cada indivíduo sabe o que é melhor para si e ponto. Não existe mais do que isso, cara. Não tem como... A melhor organização de sociedade é o indivíduo. É você respeitar cada indivíduo. Essa é a melhor organização de todas. A partir do momento que você junta as pessoas em grupos, acabou. It's over. Você já está errado. Pelo amor de Deus, tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Pelo amor de Deus, o que é isso? Tudo que eu tinha, eu coloquei aqui. Mais uma pessoa que insiste em empreender no país. Você tem coragem de empreender no Brasil, cara? Não tem como empreender no Brasil, pô. Olha o tipo de coisa que você tá sujeito. Enquanto isso, eles faziam propaganda na Globo com os artistas, dizendo para poder fazer origami, estudar, cantar, qualquer coisa, menos ir pra rua. Origami, ginástica, pintura, música, faça o que quiser, mas fique em casa. Fica 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 em casa. Fique em casa. Fica em casa. Com a verdade sendo revelada, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe esse vídeo, porque o Brasil inteiro precisa saber os rostos daqueles que fizeram terror contra trabalhadores, pessoas comuns, e que inclusive descumpriram as medidas e ficavam pagando, de virtuosos para todo mundo. Depois de vários anos, a gente pode afirmar aquilo que muitos sabem há muitos anos também. Nunca foi pela ciência. Mais uma razão pra gente ficar em casa. Você não sai de casa. Ficando em casa. Permanecendo em casa. Fica na sua casa. Porra, João Dória é foda, né, velho? João Dória e Felipe Neto ainda é foda, né? Fiquem nas suas casas. Pô, tem até Arthur Duval aqui, cara, não é possível, velho. Aí depois a galera do MBL vem falar do Nicolas. Ah, mas o Nicolas não cria lei, ele só fica mostrando a hipocrisia da esquerda. Ué, mas é claro, porra. Você quer um político que cria lei? Olha o tanto de lei que é criada aí todo santo dia. É só lei pra aumentar a arrecadação, pô. Mano, o melhor político é o que tira leis. Ou que impedem as leis de acontecerem. Galera, use essa mentalidade. Se você quer dar o voto útil pra alguém, vota no político que cria menos leis. O que faz menos coisas. Esse é o melhor político. Porque toda lei vai foder alguém. Então, quanto menos leis um político criar, melhor. Diferente do Kim Kataguiri, por exemplo. Que ele tem... Olha como os caras são, né? Eles criticam o Nicolas porque o Nicolas não tem leis aprovadas. Sendo que isso é bom para a população. Não ter leis é bom, é excelente. Quanto menos lei, melhor, mais liberdade. Aí o Kim Kataguiri cria um monte de lei que nunca vai ser aprovada, que não serve pra porra nenhuma, tá? Só pra pagar de virtuoso e dizer que tá trabalhando.
ok? Ele cria um monte de lei que nunca será aprovada e ainda critica o cara que não cria leis. Ou seja, cara, o bagulho é todo inverso, tá ligado? A mente do... É por isso que os caras falam que o MBL é de esquerda. O MBL é a direita socialista, cara. Quer dizer, se eles forem direita, né? Eu nem considero. Mas eles são extremamente socialistas, porra. Extremamente. Eu vi um vídeo esses dias de um react do Ação Horizontal. Uma mãe disse que Mises é uma bosta. Que Mises é uma porcaria. É claro que Mises é uma porcaria, porra. Mises destrói exatamente você, porra. Liberal socialista. É bizarro, cara. MBL tá cada vez mais caindo no fundo do poço, velho. Pelo menos na minha visão, tá, pessoal? Minha visão pessoal aqui. Quanto mais eu conheço desses caras, mais eu odeio. As mesmas carinhas, pessoal, que vão pedir pra você fazer o L esse ano, tá? Você vai encontrar muitos deles no Instagram. Todo mundo em casa, só vai quem não puder mesmo, sai de máscara e guarda a distância de 2 metros. Como é que eu farei pra estar com esse cidadãozinho aqui, ó? Eu vou ter que roubar esse país? O caos vem aí, a fome vai tirar o pessoal de casa. Ninguém pode impedir o meu direito de ir e vir. Decreto inconstitucional, eu não obedeço. Chora de tristeza? Eu choro de raiva. Aleluia, 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 aleluia. Os caras parando a igreja, cara. Meu Deus, velho. Isso aconteceu, tá, pessoal? É bom que fique registrado aqui nesse vídeo no meu canal pra... Se um dia eu morrer e meu filho vai ver esse vídeo, tomara que ele veja isso aqui, pô. Bom, gente, nós vamos terminar aqui, tá? Pra evitar maiores complicações, tá bom? Então, a gente não vai ter mais live, tá bom? Desculpe, uma boa noite a todos e uma feliz Páscoa a todos. É isso, senhores. E também tenho que mostrar pra vocês outra coisa agora. Que é a contenção de danos. Nesse vídeo eu vou te mostrar... Então, por exemplo, essa garota aqui do Física e Afins, ela também já fez um vídeo desmascarando o Nicolas. Obviamente, eles deslocam todos os argumentos pro lado e batem no espantalho. Se quiser, você pode ir lá assistir. Só que, cara, ela tem 29 mil views, cara. Cara, isso aqui é muito pouco. Porque o canal dela já foi um dia. Tem um outro cara aqui, 35 mil visualizações. Blá, blá, logia. Outro cara também só desloca o argumento, ataca o espantalho. Bosta nenhuma. Tem também esse cara aqui, 45 mil views num podcast de 50 minutos. Tentando passar um pano aqui para as medidas do Fault. A melhor parte de tudo é que no podcast do Vilela, há 7 dias, foi convidado o cara lá do... Como que é o nome, cara? Esqueci o nome do canal dele. O La Ciência. Acho que é o La Ciência, né? Ele foi convidado para participar lá do podcast com o Daniel Lopes. Obviamente, o Daniel Lopes ali estudando sobre essas narrativas de controladores do mundo e tal. E em determinado momento eles entraram aqui em treta, cara. Eles tretaram. Vou ser sincero pra vocês, eles tretaram. Basicamente, o Daniel Lopes colocou o pau na mesa e falou, olha, eu sei que você respeita a ciência, eu sei que você é um cientista, mas olha, as provas estão aqui na mesa. Aí o cara falou que era a teoria da conspiração, aí o negócio ficou feio de verdade, entendeu? E, porra, o Daniel Lopes não gosta que fala que é teoria da conspiração. E eu sou diferente, tá, pessoal? Eu gosto de falar que é teoria da conspiração. Porque toda vez que alguém fala que é teoria da conspiração, é verdade, cara. Toda vez que alguém fala que é teoria da conspiração, a porra acontece, mano. Você descobre depois de um tempo que é verdade. Mas, enfim, a lavagem cerebral que é feita nessas pessoas é gigante, cara. É gigante. Então, assim, é muito difícil você ir contra o status quo do local onde você mora, porque a lavagem cerebral impede as pessoas de pensar fora da caixa. Para esse cara aqui, não existe nenhuma possibilidade de que as coisas que aconteceram
pudessem ser minimamente verdade. Para ele não existe essa possibilidade. Então, assim, é muito difícil discutir com normies, cara. É muito difícil. Mas o que a gente percebe, pelo menos de algumas pessoas, é que, cara, a população geral, né, ela meio que vai acordando, ó. Ainda bem que o Daniel não deixou barato. Ainda bem que temos o Daniel para não deixar que tudo que o Lucas fala seja lançado goela abaixo. Na aula de hoje, como ser jantado com referências bibliográficas. Parabéns, Daniel. OMS, esse órgão é super confiável. Ou seja, o cara que ele defende o que a OMS fala, pô. Ou seja, na pandemia ele defendia o que o cientista falava. Alguns defendiam o que o Bolsonaro falava. E o tempo mostrou quem estava mais correto. Então, assim, são algumas coisas aí que vocês têm que ficar atento. Cara, já aconteceu uma vez, essa porra tem muita chance de acontecer de novo. Isso acontecer de novo, você vai lembrar de mim. Várias eleições aconteceram nos últimos 2 anos e vários candidatos de direita, a dita direita, de vários países, principalmente da América Latina, ganharam. E aí você começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Quando vários candidatos de direita entram em ascensão e ganham eleições ao redor do mundo, é mais viável para a esquerda criar um novo vírus. Vocês entendem isso? É mais viável que, como diz o Coruja, os senhores aceleracionistas criem um novo problema, um problema grande. Vocês entendem? É isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Extremamente conspiracionista, né? Eu não vou nem monetizar esse vídeo aqui, pô. Eu mesmo vou deixar ele desmonetizado, tá ligado? Enfim, acessem aí o link abaixo na descrição e conheçam os produtos da Liovibes, tá? Não tô falando pra você ir lá e comprar, cara, mas clica no link aí pra você conhecer os produtos e tal, ver se faz sentido pra você, estuda um pouco sobre o assunto e talvez faça sentido pra você. E se você comprar, você vai estar ajudando aqui o canal, beleza? Bom, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e fiquem com Deus.